Flamengo avança na negociação por Jorginho. Botafogo vence Fluminense e entra no G4. Coletiva de apresentação de Danilo. Queda nas vendas dos ingressos para o jogo Flamengo e Sampaio Corrêa. Tudo isso e muito mais aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vamos começar aqui falando sobre o jogo Flamengo e Sampaio Corrêa às 21h30. Havia uma grande expectativa de que chegasse aí a 60 mil ingressos vendidos para esse jogo, porque seria a estreia do time principal do Flamengo no Maracanã, diante da sua torcida, reabertura do Maracanã, o último jogo que teve no Maracanã, eu acho que foi o jogo das estrelas. Maracanã ficou fechado para reforma, para melhorar o gramado, para essa temporada longa de 2025, que terão muitos jogos do Flamengo, jogos do Fluminense, mas devido ao curto espaço de tempo entre o descanso para os jogadores do jogo da decisão de domingo pela Supercopa do Brasil, Copa Rei, contra o Botafogo, a diretoria do Flamengo, o departamento médico, juntamente com o departamento técnico, decidiram entrar com um time praticamente reserva contra o Sampaio Corrêa logo mais pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Isso fez com que muitos torcedores que já haviam comprado os ingressos, compraram os ingressos online, desistiram da sua compra, né? E teve uma queda muito grande aí nas vendas. Então, assim, não vai ter esse grande público esperado, correto? Muitos setores do Maracanã ficaram vazios, outros setores não foram nem colocados à venda, né? Havia grande expectativa da torcida poder ver o time principal, o elenco titular do Flamengo em campo hoje, mas infelizmente, devido aí ao curto espaço de descanso, decidiu-se que não entrarão com o time titular em campo. E quem deve estrear hoje como titular diante da torcida é Juninho. Vou trazer aqui essas informações. Escalação do Flamengo. Juninho deve ser titular contra o Sampaio Corrêa. Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 21h30 no Maracanã, mas já com foco em outro compromisso. No domingo, dia 2, a equipe encara o Botafogo na final da Supercopa do Brasil, em Belém do Pará. E por isso a tendência é que Felipe Luiz opte por poupar todos os titulares no confronto pelo Campeonato Carioca. Infelizmente, né? Com isso, o provável time do Flamengo é Matheus Cunha, Guilherme Varela, Cleiton, Carbone ou João Vitor, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan e Alcaraz ou Jorginho de Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Gonçalo Plata, Luiz Araújo e Juninho. Quem deve também estar presente é Everton Cebolinha, mas deve iniciar no banco de reserva. Juninho fará sua primeira partida no Maracanã com a camisa do Flamengo e o atacante, que foi o primeiro reforço do Mengão na temporada, receberá a oportunidade de começar jogando com o apoio da torcida do Mengão. Luiz Araújo, que não foi relacionado na última rodada contra o Volta Redonda, pode voltar jogando. Outro jogador que deve retornar é Everton Cebolinha. O camisa 11 não atua desde agosto de 2024 por conta da lesão e deve começar no banco de reserva e ganhar alguns minutos. A delegação do Flamengo embarca para a capital paraense na sexta-feira, amanhã, dia 31, e realizará um treinamento no sábado. A final contra o Botafogo está marcada para domingo, às 16 horas, no estádio Mangueirão, com a abertura aí do show da Joelma. Arrascaeta será homenageado no Maracanã hoje. O ídolo do Flamengo, Arrascaeta, que marcou seu nome na história do clube com a camisa 14, será homenageado antes do duelo com Sampaio Corrêa e receberá a camisa 10. O meio uruguaio começou no banco de reserva contra o Volta Redonda e deve receber alguns minutos nesta quinta-feira. Então, essa daí é a situação, meus queridos e minhas queridas. O Flamengo vai entrar com um time totalmente reserva. Bom, continuando falando aqui do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Fluminense antes do jogo com o Flamengo no domingo, né?
Pela primeira vez no ano, o Botafogo utilizou o time titular, jogando em casa no Engenhão. O time de Caio Martins bateu o Fluminense e entrou no G4 do Campeonato Carioca, né? A tabela é a seguinte: Volta Redonda é o primeiro colocado, Maricá caiu para terceiro, que era o primeiro aí já há um tempão. Vasco é o segundo com 12 pontos, terceiro Maricá com 11, quarto Botafogo com 9. Essa vitória do Botafogo não foi ruim para o Flamengo não, tá? O Flamengo, que tem um jogo a menos, entra em campo hoje vencendo aí, pode chegar a 10 pontos e aí para quarta colocação, né? Então, seguindo aqui, quinto Nova Iguaçu com 8 pontos, sexto Flamengo com 7 pontos, sétimo Portuguesa com 6 pontos, oitavo Fluminense com 6 pontos. Nono Sampaio Corrêa com 6 pontos, décimo Boa Vista com 6 pontos, décimo primeiro Madureira com 5 pontos e o Lanterna é o Bangu com apenas 1 ponto. Dos 4 grandes do Rio, o Fluminense é o último colocado aí dos 4 grandes do Rio, né? Bom, o clássico entre Botafogo e Fluminense foi decidido no segundo tempo. Aos 12 minutos, Igor Jesus abriu o placar para o Botafogo. Logo depois, aos 24 minutos, o argentino Germancano empatou de pênalti, né? E também de pênalti, aos 37 minutos, Jefferson Savarino avançou aí e venceram o Fluminense por 2-1, né? Mudando aqui de assunto, José Boto teve papel decisivo em ida de Carlinhos para o Vitória. Quase não aconteceu a saída do Carlinhos para o Vitória. A saída de Carlinhos do Flamengo para o Vitória quase não aconteceu por um impasse envolvendo o empresário do centroavante. O Flamengo e o clube baiano chegaram a um acordo desde o último dia 26, mas o ok do agente demorou a ser dado. Após um primeiro sim, o empresário recuou e passou a exigir novas condições para finalizar a negociação. Eis que José Boto, diretor de futebol do Mengão, entrou em cena. Na noite de terça-feira, dia 28, o dirigente português aparou as arestas e conseguiu construir um acordo que seja bom para todas as partes: Flamengo, Vitória e Carlinhos. Com a operação fechada, o Flamengo e Vitória e o empresário de Carlinhos assinaram documentação formalizando o empréstimo do atacante ao clube baiano. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, a operação inclui uma opção de compra por 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos de Carlinhos. Por parte do Flamengo, a porcentagem é de 70% e 30% pertence ao Nova Iguaçu, né? Então, Carlinhos, que você seja muito feliz aí, tá? Mudando aqui de assunto, CSKA da Rússia ainda não desistiu da ideia de ter Lohan do Flamengo. Entretanto, o Flamengo segue irredutível na pedida de 10 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. De acordo com o jornal O Globo, o clube russo apresentou ao Flamengo, nas últimas horas, a seguinte proposta: 8 milhões de euros pagos dentro de um período de 1 ano. O Flamengo não topou. Fora dos planos do Flamengo, né, Lohan voltará para o Sub-20. Caso não seja vendido na atual janela de transferência, o Flamengo está ciente de que o movimento pode desvalorizar a promessa, mas quer receber algo em torno de 61 milhões pela operação. Ou seja, ele sendo retirado do time principal do Flamengo e voltando para o Sub-20, o valor econômico dele cai. Ele vai se desvalorizar no mercado. O Flamengo está ciente disso, mas quer uma pedida de 61 milhões pelo jogador, né? Bom, espero que isso se resolva tanto para o Flamengo, tanto para o Lohan, porque ele tem o desejo de se transferir para o CSKA, mas a pedida financeira do CSKA, a oferta financeira do CSKA não está agradando ao Mengão, né? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo e Botafogo. A CBF coloca a premiação recorde para vencedor da Supercopa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como dona CBF, definiu a premiação para a decisão da Supercopa do Brasil. Flamengo e Botafogo se enfrentam no domingo, dia 2, em Belém do Pará, e o campeão do torneio receberá 12 milhões de reais, ou seja, a premiação maior do que o Campeonato Carioca, com apenas um jogo. Né? O Campeonato Carioca, o time tem que jogar 12 partidas, não tem premiação a não ser os direitos de imagem, né? Bom, é importante destacar que Flamengo e Botafogo têm direito a um valor fixo só por estarem na decisão. Esse valor fixo é de 6 milhões de reais.
o vencedor ganha mais 6 milhões de reais, totalizando 12 milhões. É uma boa grana ou não é, né? Bom, Flamengo sonda a contratação de jogador do Sevilha. O Flamengo anunciou a contratação de Danilo, que chega ao clube para jogar na zaga. No entanto, o Flamengo busca outro jogador para a função. De acordo com a ESPN, o Mengão sondou a contratação de Marcão do Sevilha da Espanha, de 28 anos. Contudo, o brasileiro não deseja deixar a Europa e a possibilidade foi descartada. Eu não sei para que o Flamengo quer tanto zagueiro. Léo Pereira, Léo Ortiz, Iago, Cleiton, Danilo. Tem um monte de zagueiros aí. Ainda tem esse Vitão do Internacional, que o Flamengo tenta de todas as formas a contratação dele. Bom, seguindo aqui, Felipe Luiz tem chamado a atenção no dia a dia do Flamengo pela metodologia. Além de demonstrar um grande conhecimento tático, mesmo em curto espaço de tempo como técnico, o treinador está usando todas as estruturas do clube para trabalhar. Ele pega dados de todas as áreas para tomar decisão e tem um conhecimento geral de tudo. Faz questão de saber cada detalhe de maneira minuciosa. Tem o costume de se reunir com todos os setores, análise de desempenho, scout, análise de dados, medicina, fisioterapia, nutrição e preparação física. Felipe Luiz também tem o hábito de ficar horas no CT e frequenta o ninho para trabalhar até mesmo nas folgas do elenco. Isso mostra o porquê o treinador tem tido sucesso no começo da sua trajetória. Rapaz, o cara é CDF legal, né? Bom, vamos falar aqui do Danilo hoje, né? Por meio de comunicado nas redes sociais, o Flamengo informou que a coletiva de apresentação de Danilo irá acontecer hoje, dia 30, às 20 horas e 15 minutos, na sala de imprensa do Maracanã. Né? Falando sobre aqui Danilo, a chegada dele no Rio de Janeiro na terça-feira, tinham 4 torcedores lá querendo vê-lo, querendo tirar fotos, querendo conversar com ele. Vieram nas redes sociais criticar. Não estou defendendo o Danilo e também não estou criticando os torcedores que estavam lá, porque talvez eles não tenham tido essa ciência. Foi informado pela diretoria do Flamengo que Danilo não iria dar entrevista. Os repórteres estavam cientes disso. A imprensa estava ciente que ele não daria entrevista para a imprensa e não falaria com torcedores, que ele iria direto para a sua casa. Ele deixou de resolver problemas em Minas Gerais para resolver a questão do seu exame médico e assinatura de contrato com o Flamengo. Então foi uma orientação do José Boto. Quem tem que ser cobrado é o José Boto e não o Danilo. Ele apenas estava seguindo ordens. Como toda empresa, o funcionário tem que seguir as ordens dos seus superiores. E foi isso que aconteceu. Valeu, galera? Bom, Flamengo avança por Jorginho. Flamengo deu mais um passo para conseguir a contratação de Jorginho, do Arsenal. José Boto se reuniu com representantes do volante na quarta-feira no Rio de Janeiro e avançou nas tratativas. O Flamengo entende que o caminho está mais fácil depois do encontro entre as partes. O rubro-negro trabalha a ideia de ter o jogador já nesta janela de transferência, ou seja, tempo de contrato, 2 anos. Salário, se eu não me engano, na base de R$1.800.000, mais 200 milhões de 200 mil de luva, chegando aí a R$2.000. Né? Só falta agora a liberação imediata do Arsenal para que o atleta possa vir para o Mengão de maneira imediata. As negociações estão bem avançadas, teve aquela esfriada para tentar reduzir a pedida salarial de Jorginho. Eles conseguiram, nessa reunião com os representantes do atleta, fechar essas arestas. Agora só falta a liberação do Arsenal para que o atleta seja mais um reforço nessa janela de transferência. Ou seja, será a terceira contratação do Flamengo sem ninguém precisar ter ido viajar para lugar nenhum, né? Bom, meus queridos, sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Peço a Deus, em nome de Jesus, que esteja abençoando a cada lar aonde esse vídeo estiver chegando. Saudações.